Pessoal, boa tarde. O Calepino inicia dentro de 1 minuto e meio. Pessoal daqui e de casa, o Calepino inicia em 1 minuto. Ficou ruim essas duas cadeiras aqui, se desse para botar as 3 aqui. Né? Vou pegar aquela da ponta ali. Sua. Calepino. Pessoal, meu muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um Calepino conscienciológico. Hoje, aula debate de número 79, dia 16 de setembro de 2018, com o tema mais votado na semana passada, que é um tema universal, felicidade. Tema muito bonito, muito bacana de ser debatido. Eu imagino que todos aqui podem contribuir bastante com esse tema. Gostaria de pedir a todos desculpas pela minha voz. Hoje eu estou com um processo alérgico, então eu peço ajuda para todos falarem muito, falarem bastante. Se eventualmente eu der alguma tossida, vocês não estranhem. E é isso aí, tá? E eu quero parabenizar a todos que vieram aqui nessa tarde muito chuvosa de domingo participar do Calepino. Eu acho que as pessoas que vieram aqui hoje são as que provam que estão ali acompanhando o Calepino para valer. Porque eu digo para vocês, até eu, se eu estivesse em casa com essa chuva aí, sabendo que é transmitido online, era capaz de eu querer ficar em casa, entendeu? Então, meu muito obrigado aí para quem veio presencial e também para quem está em casa assistindo a atividade. Gente, esse tema, como eu falei, é um tema muito universal. Existe uma série de temas correlatos, inclusive dentro da conscienciologia, que tratam sobre a felicidade, né? Nós temos aí, por exemplo, desde a questão da alegria, que é um pouco até de senso comum, mas a gente tem, por exemplo, a eutimia, que é a serenidade de espírito, a eudemonia, que é um tema também que tem um verbete da enciclopédia, que seria a felicidade oriunda da razão, é um termo grego antigo, da Grécia Antiga. A gente tem as técnicas, por exemplo, de mega-euforização, a harmoniologia, o estudo da harmonia intraconsciencial, a homeostática, questão da euforia intrafísica e euforia extrafísica, e até mesmo a especialidade nosográfica, né, correspondente. Se você vai estudar a infelicidade, você também pega uma série de subsídios para poder compreender melhor o que é a felicidade, né? Eu gostaria aqui na nossa sessão de aperitivo mental somático, antes de começar já a entrar, trazendo algumas ideias para a gente debater, entrar no assunto, eu gostaria de informar a todos que a nossa aula da semana passada teve 1.100 visualizações, que foi do autorado conscienciológico. Eu achei um número bom até, considerando que é bem específico. 1.100 visualizações. Tá? Mas, geralmente, a gente deu até baixo. Geralmente, é não menos que 1.500. Gostaria de compartilhar com todos uma notícia bem importante para a gente. Essa semana, o pessoal do discernimento procurou a gente, a Claudete,
que trabalha, né, na IEC aqui junto com a gente, e ela veio trazer a situação que está um pouco precário. Toda sexta-feira é montar esse ambiente e, na segunda-feira, desmontar tudo para poder receber as pessoas que vêm durante a semana. Para quem não sabe, ou quem é de casa que acompanha, esse estúdio aqui, gente, ele é montado e desmontado toda sexta-feira, todo sábado de manhã, quer dizer, e toda segunda-feira de manhã. Então, a gente discutiu algumas possibilidades para transformar isso aqui num estúdio permanente, e a gente chegou à conclusão que não ia ficar bom. Ia ser sempre um puxadinho, porque você ia ter um estúdio montado bem no meio da IEC, onde as pessoas que a gente recebe durante a semana, não ia ficar bom. Então, a gente está agora trabalhando oficialmente para ter um estúdio próprio, que não vai ser só do Calepino, vai estar à disposição de outras atividades que queiram debater, queiram, né, aprofundar os estudos da conscienciologia, e, a princípio, vai ser feito na parte anexa aqui desse corredor, né, em direção... Vai ser edificado. Mas, assim, na prática, Antônio, a gente está começando a fazer os estudos, né, para ver tudo, né, ver valor, ver se a gente tem condições de fazer, mas vai ser bacana. Eu acho que a gente vai conseguir montar, vai ser um estúdio para umas 80 pessoas. É um estúdio menor, mas eu acho que vai ser bem interessante. Tá? Queria dizer a todos que a gente continua trabalhando muito aí, principalmente no dicionário de máximas. Como é de praxe, eu vou trazer para vocês 6 máximas do dicionário. Autoenganologia. Enganar a si mesmo é adiar as mudanças necessárias. A pessoa fica enganando a si mesma, ela fica atrasando aquilo que ela sabe que tem que fazer. Né? Cronêmica. Às vezes, já é bem tarde para começar ou recomeçar. Isso aqui é uma adaptação daquele ditado popular que fala, nunca é tarde para recomeçar. Vocês já ouviram falar nisso, né? Só que às vezes já é bem tarde. Depende do quê? Às vezes já é bem tarde. A pessoa acha que tem todo o tempo de vida pela frente, não tem mais. Então ela tem que levar a sério. Perfeito? Pelo menos de locomoção. Perfeito? Não, quanto maior a idade, mais a pessoa vai... Infelizmente. A tendência Vai chegando aí isso, Laurentino? a idade do condor. a idade do condor. Mas eu não estou nessa idade ainda não, viu? Tá bom, Fica tá tranquilo. Bolso chakra. O bolso chakra é o chakra mais sensível da consciência mediana. O pessoal ainda é muito apegado ao dinheiro nessa dimensão. É uma ilusão, né? Às vezes a pessoa luta tanto para amealhar uma fortuna, daqui a pouco ela morre, fica tudo aqui. E ainda fica dando confusão, e ela se incomodando no extrafísico ainda, porque não soube destinar bem o dinheiro. Capricho. Capricho é dispor o não prioritário à frente do prioritário. A gente já comentou isso aqui algumas vezes no Calepino. Isso aqui é baseado numa fala do professor Waldo. A gente teve a oportunidade um dia lá no almoço de conversar bastante com ele, e ele colocava para a gente, antes de começar ali a tertúlia, de que um dos erros mais comuns das pessoas que elas erram é por causa do capricho. Então, a pessoa ela quer pegar algo que não é importante, que não é a prioridade, e querer se autoconvencer de que aquilo ali é super importante para a vida dela. Só que isso, muitas vezes, afasta ela do que ela tem que, de fato, fazer. Né? Subhumano. Há subhumanos com 4 e com 2 pernas. Convencimento. É lúcido desconfiar de qualquer consciência que queira convencer você. Convencimento. É lúcido desconfiar de qualquer consciência que queira convencer você. Sempre que tem alguém que quer te convencer de algo, abre o olho. Isso aí é lavagem cerebral. Isso é processo típico das religiões. Mas não só, né? Então tem que abrir o olho com isso aí. Gente, só para não perder aqui o embalo, eu queria compartilhar com vocês uma matéria que saiu no G1 essa semana, dizendo que uma pesquisa lá da Universidade de Campinas encontrou contaminação em 90% das saladas prontas para consumo em delivery e fast food. Eles pegaram
18 amostras, 12 de entregas delivery e 8 de fast food. E encontraram, em 16 delas, coliformes fecais acima do que era permitido aí pela Anvisa. Só uma das amostras tinha mais de 1 milhão de bactérias. Então, a gente, às vezes, acha que a comida que a gente come aí fora, o que é uma franquia, é super saudável. Abre o olho isso aí, tá? Tem um monte de problema, que vai desde não só contaminação alimentar, né? Mas tem também salmonela, coisas mais sérias, tem botulismo, tem um monte de outros problemas aí. Na frente. Não, Mas isso vai mesmo. ver lá atrás. É isso mesmo. Quando nós morávamos em São Paulo, nós comíamos de marmita. Aí um cara chegou para a gente: tu já entrou na cozinha do restaurante que fornece marmita para vocês? Digo, não. Então tu olha lá. Que... Aí a gente, um dia, a gente foi dar uma brechadinha lá. Não é legal, não. Eu tava feio pra caramba. Mas, gente, vamos começar, então, a conversar um pouco sobre felicidade. Eu queria dizer que como... Queria falar alguma coisa, Não? Por favor. Agora, um pouco você falou de capricho, né? Capricho. Engraçado que esse capricho é uma forma de capricho, enquanto que existe a forma de você ser caprichado, que é positivo. Assim, você está falando no sentido de um perfeccionismo sadio. Não aquele perfeccionismo patológico que a pessoa quer fazer tudo tão perfeito que nunca termina a atividade e nunca vai adiante. Seria teimosia, né? Entendi. Mas eu acho que o capricho que a gente está falando é quando entra emoção. É a pessoa que quer transformar. Essa é a definição que a gente deu. Algo que não é prioritário. Tem a ver com orgulho, não, esse capricho? Tem tudo a ver com orgulho. Tudo a ver com orgulho. Mas, gente, vamos começar a conversar, então, sobre felicidade. A gente já tem, acho que, bastante gente em casa que está aí assistindo. Vai falar? Sim. Tem um outro sentido de capricho para ver se ele está aqui no item amor, na primeira página, Vamos lá. que é justamente ser teimoso, Perfeito. certo? Vamos O ler capricho é algo que vem da teimosia, você baixa o pé, que é aquilo ali. Muito Porque obrigado, está Laurentino. justo depois de patologia do ódio. Eu vou ler aqui, é do professor Valdo Vieira, dos 700 Experimentos da Conscienciologia, página 404. Patologia. Viemos à vida humana para sermos felizes, amar e ter prazer. Quem ama não sofre. O que faz sofrer é o desamor, a patologia do ódio ou os caprichos. Quem ama de fato não reivindica, não censura, nem vive na insegurança dos ciúmes. Compreende, perdoa sempre, renuncia com alegria, harmoniza, pacifica e beneficia. Então, o professor Laurentino trouxe aí a ideia de que esse raciocínio também aborda a questão do capricho, que é no sentido aí da pessoa que ela é teimosa, né? E aí ela acaba errando por isso. Ela Sabe não dá o que- braço a torcer, é isso mesmo. Queria comentar com vamos lá, respecto Maria a Cristina. esse e também o autoenfrentamento, que depois não sei se dá para ler. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Agora, se escuta? Agora Pode sim? falar. Com respeito a isso, eu lembrei que no DAC, o professor coloca uma coisa que eu senti bem, ou seja, quando eu li, ficou para mim bem clara e bem bacana, foi que quando a consciência vai aprofundando no princípio da descrença, chega uma hora que ela não tem argumentos para reclamação aos outros. Perfeito. Ela se encontra consigo própria. Perfeito. Diz, aí não tem PROCON, né? Onde a gente tem um local de reclamações, porque chega um ponto onde tudo tem a ver com a consciência. Que a consciência ainda não consiga unir as pontas é uma coisa, mas essa coisa que a gente estuda tanto, né, com o tema da lei do ação-reação, causa-efeito, quanta coisa ao longo das vidas a gente
produz, e hoje a gente não tem essa capacidade de lembrança disso, né? Então, eu penso muito nesse tema que tem a ver com o princípio da descrença, onde a consciência vai adentrando a cada vez mais a sua realidade. Considero, assim, uma coisa direta, o princípio da descrença com o conhecimento aos poucos do que a própria consciência é. Então, é lógico que chegue, tem toda a lógica, que chega uma hora onde a gente não tem a quem fazer reclamação. Tudo tem muito a ver com histórias dela, jeitos de atuar, o seu temperamento, as coisas que deram erradas e a gente nem sabe, assim como os méritos, né? Que a gente de repente recebe aportes e ela não tem clareza de onde vieram, como vieram, mas muito também tem a ver com coisas que ela acertou em alguma hora, assim, ao longo das vidas, né? Então, é bem importante isso, que essa coisa de começar a olhar em si e olhar que coisas, né? Ter essa clareza de pensar, bom, está acontecendo isso, por que será que aconteceu? Qual o motivo? Começar a tentar aprofundar nisso, né? Eu acho que essa ideia que você traz é bem importante, né? Você está fazendo uma relação com o princípio da descrença. Sim. Na verdade, a gente pode fazer uma relação com a própria evolução da consciência, né? Porque quanto mais você evolui, mais você vê, tem uma cosmovisão maior, né? Sobre a sua realidade e sobre a realidade das demais consciências. Então, por exemplo, por mais que você passe por uma dificuldade que você acha muito difícil, você sempre vai ter pessoas que estão numa situação, às vezes, muito mais complexa, muito mais delicada, muito mais difícil que a sua. E, às vezes, você está chorando em cima, como os pessoal falam, em cima de um pote de ouro, ou reclamando com uma série de benesses, né? E eu acho que a evolução em si, ela te faz, né, refletir sobre isso. E tem outra coisa que me chama a atenção da sua fala, Maria Cristina, que é a questão da ficha evolutiva, que você falou. A gente não tem, né, a visão aqui multidimensional da ficha evolutiva das pessoas. O pessoal, a gente tem uma visão muito curta, né? A gente pensa, às vezes, que você está entendendo tudo sobre a realidade da outra pessoa, mas você está entendendo uma microfração. Mesmo quando uma pessoa ela consegue identificar quem ela foi numa vida passada, e ela pode ter acertado muito, ou pode ter errado muito naquela vida, ainda assim, ela é uma fração. A pessoa ela pode ter matado milhares de pessoas numa vida passada, mas já ter se recuperado muito. E hoje está aqui, por exemplo, fazendo assistência, e muito melhor do que muita gente que, às vezes, é porque não lembra, né? Que teve alguma coisa assim na sua ficha, mas, na verdade, tem. Ok? Agora, fala, Elvio. O pessoal hoje está participando bastante, isso é bom. Olha, eu queria dizer que nós estamos... Não, mas é bom. Nós estamos com 35 pessoas online, tá? Só para dizer, então, com o pessoal que está aqui, a turma, por enquanto, é de umas 60 pessoas. Um espiritualista, que é o Divaldo Pereira Franco, perguntaram a ele assim, pois é, lá na minha cidade eu passo, fico um monte de homens debaixo lá, jogando carteado, homens novos o dia inteiro. Aí ele virou e falou assim, ó, nós não devemos julgar, porque aqueles homens, e eu até conheço, eu sei onde eles no passado, recente, tiveram uma vida em que eles foram verdadeiros, fizeram muito mal, mataram. Então, nessa vida, se eles estão ali quieto, calmo, já é um bom processo de evolução. Porque às vezes a gente tem mania de prejulgar, né, achando que você é melhor do que o outro, né, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente, as pessoas normais, não vê assim o lado não físico, né? Uhum. Que é muito importante quando dentro de uma situação, né, você tentar perceber ou sentir por que da reação daquela pessoa. É só nesse sentido. Perfeito. Gente, agora, antes de começar a entrar mais a fundo na parte da conscienciologia, eu queria dizer para vocês que a gente fez uma pesquisa sobre ideias existentes aí sobre felicidade, que a gente achou bem interessante de trazer para contribuir aqui no nosso debate.
Isso aqui, não é isso que eu vou falar, não é uma exclusividade da Conscienciologia, você encontra em muitos livros. Eu acho que é interessante a gente resgatar o que existe na ciência convencional, né? Então, a primeira ideia que eu queria trazer é que a felicidade, ela é, antes de tudo, uma tarefa ou uma atividade intraconsciencial. Tem muitas pessoas que sofrem porque elas ficam dependendo das outras pessoas para alcançarem a felicidade íntima. Então, por exemplo, se ela não tiver a aprovação externa, ela não é feliz. Esse é um exemplo crasso e bem comum, né? Então, esse é um ponto importante que eu quero trazer para a gente conversar. Um segundo ponto que eu queria trazer é o seguinte. Isso aqui é até da Barbara Fredrickson, da positividade, né? De que as pessoas têm, às vezes, uma ilusão, achando que a felicidade ela é algo que é perene na vida da pessoa e ela vai ser feliz o tempo inteiro. E, na verdade, a felicidade ela é o somatório de pequenos momentos felizes, onde a pessoa ela sabe desfrutar aqueles momentos e sabe prolongar aqueles momentos ao máximo, né? Então, é muito comum as pessoas, por exemplo, não serem felizes porque elas não conseguem saborear ou desfrutar aquele momento feliz que elas estão tendo. A felicidade, até certo ponto, é algo muito frágil, né? É sutil também, mas o que eu digo que ela é frágil. O momento feliz, se você mudar o seu foco, pensar em uma outra coisa, se você deixar se assoberbar por algum problema seu, é muito fácil aquele momento cessar e você já mudar de foco e não saber aproveitar aquele momento, entendeu? Então, é muito importante a pessoa aprender a cultivar e desfrutar esses momentos. Essa Barbara Ann Fredrickson, que é autora desse livro Positividade, que está hoje esgotado em língua portuguesa, mas é um livro muito bom, você encontra em inglês, ela fala isso. Ela fala que se você reconhece o momento que você está sendo feliz e você consegue prolongar aquele momento, essa é a verdadeira chave da sua felicidade. Isso é que nem, gente, por exemplo, estado vibracional. Você está fazendo estado vibracional, ou uma auto-mega euforização, você está se sentindo super bem. Se a gente conseguisse ficar implantando aquele estado vibracional durante bastante tempo, ia ser fantástico. Só que só que às vezes a gente não consegue, né, por incompetência energética. Então, talvez o segredo seja esse. Existe hoje, tem um outro pesquisador bem famoso que, por coincidência, está agora, nesse momento aqui no Brasil, participando de uma feira em São Paulo, que é um professor israelense da Universidade de Harvard. Não sei se vocês já ouviram falar, Tal Ben Shawar. Eles falam que ele tem o curso mais disputado em Harvard, que é um curso que ele criou sobre felicidade alguns anos atrás. Quando ele começou, ninguém quase assistia. Hoje é uma coqueluche, todo mundo quer assistir. Analisando o material dele, a gente vê que tem algumas bobagens. Por exemplo, ele fala que é impossível você controlar suas emoções. Eu discordo disso. Eu entendo que se você controla a sua mental somática, seus pensamentos, você consegue controlar as emoções. Mas tem uma coisa que eu acho bem interessante que ele traz, que é o seguinte: toda existência humana, ela também é composta por momentos ruins. A pessoa ela não pode ter a ilusão que ela vai vir aqui para essa vida e ela vai ter só momentos felizes. Ela vai ter momentos em que ela vai ter a dessoma de parentes, de pessoas importantes, vai ter momentos que ela vai ficar doente, vai ter as perdas naturais da existência, uma mudança de emprego, uma relação afetiva que se desfaz, sei lá, N coisas que vão dar razão para ela ficar por um determinado momento infeliz, entre aspas. Só que a grande chave, de acordo com ele, é você aceitar essas ocorrências e permitir que essas ocorrências passem através da sua vida. Ou seja, a pessoa ela não fica fixada naquela emoção ruim, naquele sentimento ruim. Porque, às vezes, a gente sabe que tem pessoas que ficam repetindo ad nauseam
coisas que aconteceram há 10, 20, 30, 40 anos. Ou seja, a pessoa, por algum motivo, ficou presa lá no passado dela, né? Então, o que ele coloca? Ele coloca que esses momentos ruins, vamos chamar assim, eles fortalecem a pessoa, né? E, de certa forma, também dão um brilho maior aos momentos felizes que a pessoa tem. E ele coloca bem sério que bloquear não resolve o problema. Bloquear, que eu falo, é reprimir. Você negar para você de que você não está passando por aquilo ali. Você tem que aceitar, entender aquilo racionalmente, como sendo integrante, parte integrante da sua existência, mas deixar aquela emoção ruim, vamos dizer assim, ir embora, passar. Entendeu? Mas é isso, gente. Assim, a síntese do que eu encontrei bem interessante na ciência convencional, vamos chamar assim, sobre esse sentimento universal que é a felicidade. Sabe que eu relaciono o nível de compreensão da felicidade com a multidimensionalidade. Eu penso que a pessoa, quando realmente começa a se olhar multidimensional, ela consegue realmente aproveitar momentos, por exemplo, os aportes. Quando consegue a consciência ir percebendo, é consciente dos aportes que ela tem, essa felicidade se mantém. Sabe quando é que eu acho que a pessoa ela fica feliz nessa dimensão, para valer? Quando ela atinge o completismo existencial. Bom, isso, a otimização. Porque aí, na prática, ela é assim, ela já cumpriu aquilo que ela tinha que vir fazer aqui. Então, ela vai ser naturalmente bem-humorada, não tem mais nada que vai afetar ela, já está no lucro. Às vezes, ela já ganhou a Morexis, a moratória existencial, ela já está trabalhando em outra. Você pega aí o caso do professor Valdo. Por Imagina, exemplo, né, a pessoa já está na terceira é... Max Morex dela. Deu para a bola. Pode acontecer o que vier. A pessoa já está no lucro. Entendeu? Chuta a pobreza, como se fala. Mas vamos ver se a gente chega lá, né? Sabe por que eu falo disso? Porque nesse olhar multidimensional tem acontecido até coisas recentes, né? Que a pessoa vê como contrafluxo e depois ela consegue ver que isso foi melhor. Isso que veio outra coisa interessante. melhor. Então, poder resgatar isso faz parte do senso de felicidade. Isso é bem interessante que você está trazendo, né, Maria Mas Cristina? tem que vivenciar, né? Não é porque, somente assim, não raro, aquilo que a gente acha super ruim quando acontece, depois se demonstra algo extremamente válido, positivo. Era porque, na verdade, na hora que aconteceu, a gente não estava enxergando direito. A gente estava obnubilado, estava sob a influência de emoção, sei lá. Depois que as coisas se assentam, você olha para trás e você pensa, puxa, foi melhor ter acontecido isso na minha vida. Eu amadureci, eu cresci, né, me fez sair de uma zona de conforto, eu estava acomodado. Mas é claro que quando a pessoa está passando por aquele remédio amargo, é ruim, né? É bravo. Mas que vergonha, né? Quando a gente fica na reclamação contínua e em alguma hora, em algum momento, ela descobre que isso que estava reclamando tanto não era realmente o que era melhor, né? O melhor ou o menos pior. Então, o Elvio quer falar ali. Passa o microfone para ele falar. Como é que é? Você sabe que sobre avião, eu vi hoje uma máxima que a gente estava mexendo, que eu achei bonitinha, que é mais ou menos o seguinte. Quando o avião está caindo, não adianta a primeira classe. Dá para se pensar sobre várias maneiras. Mas fala, Elvio. Gente, vocês desculpem que volta e meia eu vou trazer máximas aí. É só um pequeno pedaço aí que você pode complementar. Seguinte, porque todo mundo quer ser feliz. E uma coisa muito importante para ser feliz é fazer o próximo feliz. Isso. Porque quando você faz assistência, você não erra. Quer dizer, deixa que seja uma assistência coerente. Então, quer ser feliz, né? Vamos ajudar o próximo a ser feliz, que altamente o efeito bumerangue, aquilo vai e volta. Quer dizer, então, primeiro é se capacitar, né? Para poder ter condição de ajudar o próximo. Então, porque a gente não pode ficar esperando
cair do céu, ou que alguém vai dar, né, um guru vai dar a forma. Então, é muito simples. Eu acho que ajudar o próximo qualquer um pode, com uma palavra, com um sorriso, e você podia complementar isso. Eu acho que dentro disso que você está trazendo, Elvio, dentro ali das máximas da Conscienciologia, tem várias máximas, né? Bem nessa linha aí. Por exemplo, ali a terceira, que são anotações pessoais com base na fala do professor Valdo da tertúlia Consim Trancada, de 28 de agosto de 2009. Você só é feliz quando sai do egão, e para isso tem de fazer assistência. Aí a outra, da tertúlia Fixação, Intrafisicologia, dia 11 de junho de 2010. Poder ajudar os outros é a maior felicidade. Aí a outra, que é do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, página 839. A felicidade mais inteligente de alguém é fazer os outros felizes. Na página seguinte, da mini tertúlia de 12 de setembro de 2012, a verdadeira felicidade é a que oferecemos para os outros. Aí da tertúlia Omnicompetência Consciencial, 11 de janeiro de 2010, a verdadeira felicidade é assistir os outros. E assim por diante. Se eu for procurar aqui, vai ter muitas outras. Aqui, ó, na página 3. Dá uma lida no quarto parágrafo. Página 3, quarto parágrafo. É Viva Sem Conflitos, é isso? Isso. Vamos ler aqui. É do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, página 155. Viva sem conflitos, e o seu holopensene começará a refletir teaticamente as comunexes evoluídas. A felicidade pessoal se manifesta por meio de duas condições: a homeostase, ou equilíbrio do soma, e a imperturbabilidade da consciência. A crise de crescimento é sempre inevitável. Se ela chegar, flutue, não submerja. A intensificação da interassistencialidade mantém a Consim equilibrada o tempo todo, promovendo a autoimperturbabilidade. A interassistencialidade é a semente, a base da evolução, o resumo da consciência em si. Eu acho que é dentro dessa linha, né, que a gente está conversando. Nessa primeira frase, diz para viver sem conflitos, né? Em base no hinduísmo, que tem os yogis, dá para entender que, pelos livros e pelos relatos, que eles viviam sem conflito, mas fechado em si. Isso aí, ô Emerson, é que nem a gente ouviu várias vezes o professor Valdo falar que, por exemplo, se você for querer ser desperto, sendo ermitão, se escondendo lá do topo da montanha ou no interior de uma caverna, é bem possível que você consiga atingir isso e seja até bem fácil. Você não vai lidar com a convivência humana, é extremamente complexo. Só que, na prática, quando você tem que lidar com o ser humano, se expor, entender as suas emoções, entender o outro, esse é o desafio, né, maior, evolutivo. Então, isso aí que você está falando, com certeza, é isso mesmo, mas a gente só traz essa ideia de que a pessoa se isolar para atingir um estado de felicidade não é o ideal, né? Porque a evolução ela é cada vez mais grupal. Quanto mais a pessoa avança nas escalas evolutivas, mais ela vai tendo contato, né, com as diversas outras camadas. E ela é forçada a fazer isso porque ela é compelida pela irresistibilidade da interassistência. Ela vê o quanto ela já tem condições de ajudar, ela não pode sonegar aquilo. Então, ela tem que partir em busca de tentar transmitir um pouco a felicidade que ela tem íntima para os seus colegas. Se você for pensar, o evoluciólogo ele é isso, né? O evoluciólogo é uma consciência que já evoluiu bastante e ele vê essa necessidade de compartilhar, né, profundamente a felicidade íntima dele ou tudo aquilo que ele recebeu, num nível bem abrangente. E veja bem, você consegue imaginar um evoluciólogo que não tenha contato com outras consciências? Que raio de evoluciólogo vai ser esse, entendeu? Então, não tem como. É isso mesmo. Gente, tem bastante aí pergunta, colocação. Eu vou colocar aqui, senão eu vou perder um pouco. Por enquanto, a gente está com 52 pessoas online aqui, tá?
pessoal está dando boa tarde. Estão avisando que, em caráter experimental, nós vamos hoje abrir para votação online nos temas do próximo Calepino. Vamos ver se vai dar certo. Estão dizendo que a votação se encerra às 18h45. Então, quem estiver online escutando pode participar. A Gelane Barato está dizendo que é a minha maior preocupação, muito cuidado é pouco, não entendi direito. Ela está falando que se referiu à reportagem das saladas contaminadas. Perfeito, Gelane. É o teu ramo, né, esse aí, você conhece bem. Mara Machado está falando, felicidade ao Calepino ser transmitido. Ô, Mara, muito obrigado. Muito querida. Willy Leiva escreveu, César, escrevi e-mail para você hoje à tarde, foi sobre o Calepino de outubro. Willy, já quero dizer para você, eu tinha confirmado com o André no dia 14, mas ele gentilmente passou para o dia 21 de maio, a fotopalestra, de outubro quer dizer, que maio? É outubro, sobre a viagem a Córdoba, onde ele vai falar do serenão australino e uma série de outras percepções. Então, está confirmado no dia 14 de outubro aí, o seu Calepino. Depois eu te mando as informações. Ele vai falar sobre relações interveiculares da consciência. Acho que é isso. Mas eu vou dar essas informações depois certinho. Tá? Fátima Paiva, alguém pode me dizer o nome desse Calepino? Felicidade. O Willy Leiva pergunta quais são as semelhanças e as diferenças entre a felicidade e a euforia. E aí, quem quer responder essa? Euforia é? Passageira, você acha isso? Muitas das vezes tem a ver com a relação externa, ela não só íntima, a felicidade mais íntima. Porque às vezes a gente tem euforia em relação ao acontecimento, a uma pessoa externa. Euforia é uma felicidade acima. A pessoa está acima da média da felicidade. Eu vou pedir para o pessoal usar o microfone, porque o pessoal de casa às vezes não consegue captar. Willy, assim, eu ouvi aqui o que os colegas falaram, eu acho que tem pontos de muita semelhança, porque, na verdade, a euforia intrafísica você não consegue alcançar se você não estiver minimamente feliz, né? Então, há pontos de contato. Então, eu vou te dizer, eu acho que há muitos pontos de contato, talvez seja até um pouco teórico a gente querer diferenciar uma coisa e outra. O que a gente pode dizer é que a felicidade, minha opinião, né, a felicidade, ela pode ser advinda de um fato mais isolado, de um acontecimento mais fortuito, de algo mais comum, e a euforia já é um estado, me parece, um pouco maior. É quando você fica contaminado com as suas emoções a um tal ponto que aquilo mexe com você, né? Para mim, é passageiro, a felicidade é constante. A ideia está falando que a euforia para ela é algo passageiro e a felicidade é constante. Já foi o oposto que eu falei, mas ok. Vamos lá. Eu poderia falar uma coisa. Querem falar aí, gente? Mercedes, a Terezinha, vamos lá. Em primeiro lugar, eu não acredito que nesta vida possa alcançar-se a felicidade. A felicidade Mercedes, eu te peço para usar o microfone. O pessoal tem reclamado que a sua voz, especificamente, o pessoal não consegue cantar direito. É verdade, então, é verdade. Eu vou pedir para você usar o microfone. Vai dizer por quê? Está linda hoje, gente. Olha só. Gente, aqui, ó. Se der para focalizar o Juvenal, ela parece uma artista de Hollywood hoje. Com esse batom vermelho, com esses cabelos ruivos. Tá impressionante. Tá impressionante. Cortou o cabelo. Eu aceito tudo isso, sem problema. aunque não seja certamente assim. Pero, enfim, obrigada. Mas lhe traz felicidade. Lhe traz felicidade. É isso? Mas não vou perder o ponto que eu queria falar. Por favor. Apesar dessa coisa tão bonita que é o estado de este senhor que é, eu não sei o que dizer já de César Cordioli, porque é tão... É difícil, porque são tantas coisas em uma pessoa sola, sabes? Que é muito importante. Você tem muitas qualidades e também tem defeitos, obviamente,
mas sus cualidades son muy boas. Entonces, aún así, yo no acho que você tenha la felicidad. ¿Por qué? Porque, voltando a la pregunta, y disculpen las personas, pero yo tengo un poco de portuñol. Ya estoy intentando cada vez mejor, mas es por eso que a veces no me pueden entender. Porque yo quiero hablar muy rápido y entonces ustedes no van a escuchar el portuñol. Esa disculpa. Entonces, a felicidad es difícil. Es imposible, yo diría casi una imposibilidad en esta vida, en la vida terrestre, ¿no? Es difícil porque son muchas cosas, venimos todavía muy poco trabajados y claro, a felicidad no. Y concuerdo un poco que la euforia es una cosa puntual. Yo tengo euforia en este momento, vamos a suponer, por esa bienvenida tan boa, ¿no? Mas es una cosa muy puntual. Ha pasado esto o he percibido un amparador. Sobre todo está más relacionado, en mi opinión, con el extrafísico, con aquello que recibimos del extrafísico, más de una forma puntual. Entonces, puntual quiere decir que no se lo fueron todo, si no estaríamos totalmente descompensados. Eso pienso por eso. Mas la felicidad es un trabajo día a día. Y cuando você consigue, imagínate, tenemos muchas áreas para trabajar todos nós. Entonces, conseguimos en un área un pasito. Eso causa una felicidad, mas es una felicidad que no es profunda. Es una felicidad también del momento, porque queda mucho por trabajar en esa área. Otra área, vamos consiguiendo otras cosas más. Y tenemos un poco más de felicidad. ¿Por qué? Estamos cumplimentándonos con lo que venimos a hacer aquí. Y claro, esos son periodos de felicidad que no es que sean efímeros. No, lo que consigue, lo consigue. Y usted está feliz. Está feliz en esa consecución, mas no es una cosa total. ¿Por qué? Porque hay mucho a trabajar, cualquiera de nosotros. Y entonces siempre que vamos al siguiente paso, ¿qué vamos a conseguir ahora? ¿Conseguimos esto? Ahora voy a ver si consigo un pasito más en este área, otro pasito, porque es en todas las áreas. No sirve tener el tema físico, vamos a decir. Hemos conseguido tal cosa con el tema físico. Sí, más y con el energético y con todos los vehículos. Entonces, por eso pienso que la felicidad, así, tal como pensamos, ¡ay, soy feliz! Mentira, ten tanta cosa por hacer y por conseguir, que cuando vas consiguiendo vas alcanzando, como si dijéramos, cuotas de felicidad. Essa é a minha opinião. Perfeito, muito obrigado. E você, Terezinha, queria contribuir aí? Então, eu vejo felicidade como um estado bem intraconsciencial, que gera bastante responsabilidade, porque hoje, com o mundo que está aí fora, né, se a pessoa realmente ela diz que é feliz, se ela está vendo tudo o que está acontecendo, se ela tem uma visão ampliada das pessoas que estão infelizes, de tudo que está ocorrendo, né? Por outro lado, eu vejo também que tem a questão da euforia, que é um crescendo, porque através da euforia tu vai a primener. Tem esse processo aí também, que a gente não pode descartar, perfeito, né? bem lembrado. Porque é o início e depois vem a primener. Então, para mim, eu acho que são contextos bem assim separados, né, para a gente avaliar, né, também, né? Porque a seriedade da felicidade é momentânea muitas vezes, mas tu pode conquistar isso através da tua vivência, né, de assistência, como está dentro do todo esse trabalho que a gente está vendo aqui, né? Então era isso que eu Perfeito, quis Terezinha. falar. Obrigado. Gente, Willy, cada um aí deu suas ideias para contribuir às diferenças entre felicidade e euforia. Eu vou avançar aqui, que tem muitas participações. Maria Monteira de Carvalho pergunta: o que é considerado aportes? Aportes é tudo aquilo que você recebe para cumprir a sua programação existencial, né? Maria, assim, para a conscienciologia, as pessoas não vêm a essa vida aqui a turismo ou a passeio, as pessoas vêm com alguma coisa para fazer. E essa suposta missão de vida, né, que a pessoa veio fazer aqui, é o que a gente dá o nome técnico na conscienciologia de proexis, ou programação existencial. Então, o aporte existencial é tudo aquilo que vem a contribuir para você realizar a sua programação existencial. Tudo aquilo que você recebe, por exemplo, desde a educação dos seus pais, recursos, um soma perfeito, tudo isso são aportes. A questão é que, às vezes, a pessoa ela desperdiça os aportes ou ela não reconhece esses aportes. Então, eu te dei uma pincelada, mas isso aqui dá para a gente fazer um calepino ou um debate só sobre isso.
E tem um verbete na enciclopédia, se quiser dar uma olhada lá sobre aporte. Bruno Bueno pergunta: um dos pontos da felicidade está ligada com a assunção dos trafores, a autovalorização cosmoética. Por exemplo, quando você assiste, além de se conectar com consciências mais elevadas, participar de um fluxo cósmico, você reconhece trafores em você e os valoriza. No entanto, você deve se valorizar, mas ao mesmo tempo ser mini-peça e não maxi-peça. Sendo assim, como conseguir ter cada vez mais autovalorização sem subir o egão? Ou seja, ter uma autovalorização mais cosmoética. Eu entendo, Bruno, essa pergunta que você está fazendo é bem comum, mas eu entendo que a chave disso é a interassistencialidade. Quando você começa, de fato, a fazer interassistencialidade para valer, é inevitável que você tenha mais aportes, você tenha inspiração extrafísica, naturalmente você vai receber um feedback. Se você estiver sendo anticosmoético ou o seu egão estiver subindo a cabeça, você vai receber já, como se fala, na orelha, na mesma hora, entendeu? Você vai adequando a sua manifestação. Então, para mim, a chave é essa. É você se manter firme na interassistencialidade, acoplado com os amparadores. Bom senso entra nisso. Eu tive um professor meu na administração que falava que bom senso não existe. Ele era muito categórico. Eu discordo frontalmente dele. Eu acho que bom senso existe, né? E acho que ele é muito útil para você ter a sua cabeça no lugar e não se permitir ou deixar ser um egão. Então, acho que a saída é por aí. Fala, Fê, claro? Quer pegar aqui? Vai lá. Ele pega, mas pegando na mão é melhor. Beleza. Tem a questão da autocrítica, né? Tem ajuda. Viu a qualidade da minha ajudante? Claro, da autocrítica. A autocrítica do pesquisador, né? Para que ele possa saber aquilo que de fato ele tem de qualidade, mas consiga qualificar aquilo que ele ainda não chegou lá. E a autopesquisa, que é uma coisa que por mais que a gente fale em conscienciologia, ela ainda é bem amadora, na média. Perfeito. Muitos de nós têm dificuldade de ter uma metodologia diária de registro, organização dos achados, compilação, pesquisa, e muito disso, né, quando a pessoa se aprofunda nessa autopesquisa, o parapsiquismo dela também, isso demonstra um espaço para o aporte dos amparadores, para ela ter mais informações sobre ela mesma, aí começam as retrocognições. Então, eu acho que a pessoa que consegue manter a autocrítica, a autopesquisa genuína, autossincera, a tendência é ela não cair no egão. Ela pode até cair, mas ela consegue voltar atrás. E isso que você está trazendo, Fê, é a questão da autoconscienciometria, né? Não tem como a pessoa, por exemplo, ela ler um livro como o Conscienciograma e se avaliar e terminar esse livro e achar que ela é o máximo. Ela provavelmente vai identificar uma série de furos, de coisas que ela tem a melhorar, e isso naturalmente vai ser a profilaxia do egão. Então, eu acho que você trouxe uma contribuição bem bacana. O Willy Leiva está falando, na minha opinião, aporte é tudo que recebemos para realizar a ProEx, é exatamente o que a gente falou. Bruno Bueno, ele repetiu a pergunta, ok. Aí o Willy fala exemplos de aporte, educação formal, estabilidade financeira, livros, enciclopédia, parapsiquismo intelectual, etc. Né? A Mara Machado está dizendo que o sotaque da Mercedes é lindo. Hoje você está abafando. Você está em Primener. Entendeu? Como é que é? Porque ele não viu a Mercedes filmada. Tá certo. O Willy está dizendo que o tema que ele vai apresentar em 14 de outubro é Relações Interveiculares da Consciência. O texto básico é o capítulo 91 do livro 700 Experimentos. A Josi Oliveira... Ô, Josi, tudo bem? Hoje tem muita gente aí com você? Ela vem perguntar: o que vem a ser a felicidade no contexto de duplistas que vivem juntos em nome da assistência, mas não se dão bem, vivem uma relação conturbada e sem o menor afeto ou companheirismo? Isso não é um paradoxo?
Josi, é uma questão complexa, e eu estou vendo aqui que teve várias manifestações, e eu acredito que o pessoal vai poder contribuir muito e ajudar muito aí, mas é uma questão complexa porque, assim, só a pessoa que está dentro ali da relação da dupla evolutiva é que sabe, de fato, avaliar o quanto que aquela relação está no 51% de ganho ou está no 51% de prejuízo. Eu lendo a sua pergunta, do jeito que você colocou, que as pessoas não se dão bem, tem uma relação conturbada e sem o menor afeto ou companheirismo, me dá a impressão de que isso não é bem uma dupla evolutiva, entendeu? Então elas estão vivendo juntos em nome da assistência e podem até usar esse título de dupla evolutiva, mas é mais a forma. O conteúdo me parece que está distante. Porque quem, de fato, está numa relação de dupla evolutiva, ela vai ser feliz com a relação. Ela não vai estar nessa condição que você está descrevendo aqui. Então, a minha sugestão reavalia isso, você não deixou claro se é você ou outra pessoa, mas se for alguém, né, sugere essa pessoa para estudar mais a fundo aí o que é, de fato, a dupla evolutiva. Tem um manual da dupla evolutiva do professor Valdo, entendeu? E para aclarar mais isso, né? Eu estou falando porque eu sei que tem gente que assiste aí com você, às vezes é alguém que está pedindo para fazer a pergunta. Alguém queria contribuir aí? Queria falar? Fala, Ricardo. Na página 3, na Página parte que 3. fala felicidade, ali no segundo parágrafo, eu acho que era legal poder ler para ela, porque eu acho que isso aqui eu foi vou do ler Valdo. aqui, então. A pessoa que trabalha com algo que não se sente feliz, não dá. Tem de mudar. Se você não tem afeição, não adianta. Tem de se sentir bem. Vamos em busca daquilo que tenhamos afeição e que seja evolutivamente melhor. Isso vale até mesmo para o caso da dupla evolutiva. É isso aí, né? Para poder ajudar ela. Eu acho que é bem enfático aqui, né? Quer dizer, quando não se sente feliz, não dá. Então, alguma coisa tem que mudar. Perfeito. Usa o microfone, por favor, Antônio, porque senão o pessoal de casa não consegue. E a pessoa está no trabalho ou exercendo sua profissão e só pelo dinheiro, só pela remuneração, se manter e não ser feliz. Claro. É preferível ganhar menos e ter uma felicidade, ter uma vida simples, se adapta com aquilo que está ganhando e ter uma vida simples, prolongada, a imunidade elevada, né? O processo as doenças muito menos aparecendo, né? Perfeito. Gente, eu vou avançar aqui. Vocês me desculpem que tem muita gente participando, tem 60 pessoas online. O pessoal tá fazendo perguntas, mas aí qualquer coisa a gente pode também parar um pouquinho aqui. O Willy Leiva está dizendo que para ele é uma contradição, é falta de teática e ausência de verbação. Eu estou entendendo que é em relação à pergunta da dupla evolutiva, né? A Mariana Cabral Schwartz e Raimanda Fê está dizendo que está assistindo. Um abraço para você, Mari. A Márcia Dex fala, o número 12 da votação é energima. O que é isso? Isso é um tema nosográfico, que é a semipossessão patológica. Né? É mais comum do que se pensa, é quando a pessoa ela fica em semipossessão por assediador. Você acha que é a pessoa, mas não é. É um assediador que está ali. Então, você já sabe, se você votar nisso, no que você está votando, né? É engraçado que na semana passada ficou, parece que empatado, né, com felicidade. Achei tão diferente, tão dicotômico a votação. Gente, o pessoal aqui está falando que o afeto é primordial. O Bruno Bueno está falando, meu amigo Vinícius de Macedo está assistindo comigo e pergunta. Isso aqui é interessante, tem vários, desses 63 agora no momento, eu vejo que tem vários que tem mais de um. Então, por baixo, é mais 100 pessoas que estão assistindo. Em relação ao comentário anterior do conscienciograma, a partir dos trafares identificados, como não cair na desvalorização ao percebê-los? Eu imagino que é a questão da autoestima sua, né, de ela não ir para o buraco.
Eu acho que assim, ó, tudo tem o lado. A pessoa não pode ir para os extremos, né? Se ela faz o conscienciograma e aquilo ali ela usa para derrubar ela, para fragilizar ela, para deixar ela em depressão, é claro que isso não é adequado. Mas do ponto de vista da pessoa reduzir o egão dela, é muito bom, muito saudável. E pela experiência nossa, sabe, Bruno, e para o seu amigo Vinícius, o que a gente observa é que, em geral, as pessoas elas erram muito mais por ter um autoconceito de si muito superior ao que de fato a pessoa é, do que realmente mais para baixo, o oposto. Então, é claro que a pessoa tem que estar atenta para isso, o objetivo do conscienciograma não é esse, mas eu acho que entra aí de novo essa questão do bom senso, né? É só para ratificar o que você acabou de dizer, eu participei da docência do conscienciograma, e a maioria dos gráficos dos iniciantes pela primeira vez eram já chegando, já passando desperto. Desperto ficando na poeira. E você sabe Mas depois melhora, no segundo, no terceiro, aí cai na erva. Agora, você sabe uma coisa que eu acho interessante? Isso é uma coisa que eu acho interessante do conscienciograma, é que muitas vezes, ou não raro, aquilo que você achava que você era muito bom, que é a folha de avaliação que você escolhe, achando que você é o máximo, você faz o cálculo e, ao final, a sua nota não é tão alta. Mas tem outras coisas que você, às vezes, não valorizava de maneira adequada, e, quando você faz, você toma consciência de que você tem tudo aquilo de bom, que você já conquistou e que você não tinha claro aquilo para você. Então, eu entendo que isso é uma boa vacina, tá, Vinícius? Para exatamente você não cair para esse outro lado, de ficar fragilizado. Porque eu entendo que você descobre e você se apega nos trafores que você tem. Você vai descobrir que você tem um monte de coisa boa. E todo mundo tem isso. Só que, às vezes, a pessoa não valoriza. E a gente tem que lembrar que qual é a grande técnica que a conscienciologia propõe? É você utilizar os seus trafores para eliminar os seus trafares. Você vai utilizar aquilo que você tem de bom para melhorar ou burilar aquilo que você ainda tem a construir. Né? Tanto que toda folha de avaliação, chamada FA, ela tem questões que saem da Consréu até o Serenão. Ou seja, você está naquela gama, naquele leque de trafores e trafares e trafais, né, para poder se equilibrar, ver onde é que se encontra, dando sua própria nota. Fala aí, Ricardo. César, em cima disso aí, na página 4, página 4, segundo parágrafo, eu não sei de quem é a autoria ali, deve ser do professor Valdo. Página 4, segundo parágrafo. Ele começa com que palavra? Felicidade. A felicidade? Felicidade, em nosso caso, segundo parágrafo. Né? A felicidade, 4. Em nosso caso? Em nosso caso... Tá. Eu vou ler aqui. Quando não tem a referência, no caso do Calepino, Ricardo, é porque a gente retirou a ideia central do ambiente de sala de aula, mas a gente agregou alguma informação por parte do autor que compilou. Então, a gente não se sentiu confortável de atribuir uma autoria ainda que indireta, entendeu? Fazer uma referência indireta. Então, é só para te explicar por que não tem. E isso é diferente das nótulas, que aí as nótulas não, aí são conteúdo que a gente escreve. Mas eu vou ler aqui. Isso, porque eu acho que vai ajudar. Felicidade, em nosso caso, não é apenas um direito consciencial, é um dever. Basta analisar imparcialmente todas as disponibilidades que possuímos, comparadas com as de outras consciências. Não temos o direito de sermos tristes. Isso aqui, gente, eu acho que está dentro da ideia que a gente já comentou. Eu queria só reforçar que isso que ele falou de trafar, né? Muitas vezes ele está olhando do ponto de vista pessoal e isso leva a pessoa para baixo. Mas quando ela usa como referência o externo, o que existe, o que acontece no planeta, com as pessoas... Por exemplo, vou citar um exemplo. Se ela for analisar os refugiados nos países, hoje tem quase 70 milhões de pessoas refugiadas. É verdade. Não tem onde morar, tem que sair da sua casa com a mochila nas costas, ou às vezes sem a mochila mesmo. Então ele começa a ver que a felicidade, entendeu? Tudo que ele tem em volta dele, apesar de às vezes ter tantos trafares, isso não quer dizer que ele não possa ser feliz, né? Então é o referencial, né? Perfeito. Gente, o William Carvalho, ele pergunta: a felicidade depende única e exclusivamente da consciência? Eu diria o seguinte, William: a manutenção da felicidade, ela depende única e exclusivamente da consciência.
É claro que assim você tem um input externo para te gerar felicidade, claro que tem. Você está lá, recebe um presente, né? Puxa, bacana, você vai ficar feliz. Você recebeu, sei lá, uma visita inesperada de um amigo, você vai ficar feliz. Mas eu acho que o que vai depender é se aquilo ali, como que você vai interpretar aquilo e como aquilo vai impactar no teu micro-universo, entendeu? E você adotar aquilo como um ponto de felicidade para a sua vida e manter, depende de você. Não adianta, a pessoa, por exemplo, ela pode ter muito dinheiro. Isso é uma ilusão muito grande aqui nessa dimensão. O pessoal acha que ter dinheiro resolve todos os problemas. A gente não pode ser hipócrita. É claro que ajuda, porque no sentido que te dá conforto. Mas no sentido de que vai ser a chave para a felicidade, é uma ilusão. Porque a gente vê muita gente aí que tem recurso e que, na verdade, é extremamente infeliz, entendeu? Porque o dinheiro ele tem a questão também de que, a partir de um determinado nível, você começa a ficar escravo dele, né? Tem tudo isso também. E aí você, daqui a pouco, o dinheiro não está mais trabalhando para você, você está trabalhando para o dinheiro. E é bem complexo isso. E outra entendeu? coisa, só para completar aí, às vezes a pessoa antes era até feliz com o dinheiro e se frustrou porque com o dinheiro ganho não se tornou feliz, que ela achava que era. Então a frustração é pior do que uma situação, vamos dizer assim, não pensada, não. Mas isso, Antônio, isso remete àquilo que a gente comentava aqui no início do Calepino, que a felicidade ela é acima de tudo intraconsciencial. Quando você atribui a um fator externo a razão da sua felicidade íntima, isso é meio complexo. É claro que assim a pessoa ela tem que ter objetivos. Então, por exemplo, ela pode botar como uma meta para ela escrever um livro e ser feliz com aquilo ali. Mas o problema é que, às vezes, a pessoa ela fica idealizando muito determinados projetos e, nessa idealização, ela sonha, ela imagina, ela perde muito tempo e é muito fácil, se ela tem um nível de idealização muito alto, ela se frustrar quando aquilo acontece. Mesmo que seja ótimo, que seja maravilhoso. Mas se ela idealizou muito, a expectativa dela era muito alta, ela não vai saber aproveitar aquele momento e isso vai prejudicar esse sentimento de felicidade. Porque a felicidade, eu vou dar um exemplo que eu vejo assim, é comum. A pessoa, às vezes, ela está passando por um momento feliz, mas ela fica tão assoberbada em função dos problemas dela, ou pensando no momento seguinte, que às vezes ela não aproveita bem aquele momento. É que nem, por exemplo, você ir para um parque da Disney e você fazer um brinquedo que, em tese, vai te dar ali alguns minutos de felicidade, mas você não curtir ou não aproveitar aquele momento ou não saborear, porque você já tem que pensar que você vai para a fila de um outro brinquedo, entendeu? Então você nunca... E depois tem que pagar a conta, né? Ou então daqui a pouco você tem que pagar a conta. É assim, a pessoa ela fica botando sempre um negócio à frente e isso faz ela fugir do momento presente. Tem uma pesquisa da psicologia social que eu li há muito tempo atrás que falava que foi feita uma pesquisa onde as pessoas viviam, né? E 70% do tempo das pessoas era vivido, de acordo com essa pesquisa, no passado. 20% do tempo das pessoas era vivido no futuro. E só 10% do momento era vivido no momento presente. Exatamente. Independente dessa pesquisa ser 100% fidedigna ou não, mas é algo que faz pensar, né? A pessoa que fica, por exemplo, a toda hora pensando demais no passado, no que foi que aconteceu, no que fizeram para ela, e às vezes entra até num diálogo mental, né? Não, porque fulano de tal não podia ter falado isso para mim. Puxa, eu perdi uma oportunidade, tinha que ter falado isso para ela. Sabe? Essa ruminação mental faz com que a pessoa não viva o momento presente e ela seja infeliz. Da mesma forma, a pessoa que fica na base da expectativa ou da ansiedade. Porque amanhã tem tal coisa, porque tem que encontrar tal pessoa, porque tem que falar tal coisa. Não tem. A felicidade, ela não é vivida no passado, ela não é vivida no futuro, ela é vivida no momento presente. Deixa o presente perdido. Então, isso eu acho que é uma coisa bem séria a ser colocada. Claro, vamos lá, Juvenal. Perfeito. Ok, é isso?
O Juvenal, gente, para quem está em casa, ele está trazendo uma ideia muito importante, de que as pequenas frustrações, elas integram a existência de qualquer pessoa sadia. Então, às vezes, a pessoa ela amplia aquela ocorrência não tão agradável e ela deixa de ser feliz por causa disso. Então, às vezes, ela tem um monte de coisa boa, eu acho que é isso, né, Juvenal? Um monte de coisa bacana na existência, mas acontece uma ou outra coisa que não está de acordo e ela fica extremamente infeliz. É que nem uma pessoa, por exemplo, que tem uma série de trafores, uma série de atributos, ela está indo bem com uma série de conquistas na vida dela, mas às vezes tem um ponto que pega ela, pega a emoção dela, e aí ela aumenta aquilo ali. Ela acha que, nossa, ela é muito ruim ou terrível, ou ela infla aquilo ali, e por causa daquele ponto, e na verdade ela tem uma série de outros pontos positivos. Alguém tinha falado alguma coisa aqui desse lado. Você já explicou, aqui no item autossatisfação, é o 5º item da página 2. Tá, eu vou ler. Eu já expliquei, mas vamos ler aqui, então. São anotações com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Evolução Agonística, especialidade Evoluciologia, 13 de fevereiro de 2009. A pessoa muito ansiosa, que nunca se satisfaz, o problema é de responsabilidade dela. A vida tem recursos para nos satisfazer, para termos uma vida confortável. Desculpem. Para termos tranquilidade íntima, que é a felicidade, que é a reflexão ponderada. Isso é muito sério. Começa até uma reflexão, a pessoa saber o que é a felicidade para ela. Senão ela não vai identificar. Isso acontece também. É isso mesmo. Gente, eu vou avançar aqui. Eu poderia dizer, na página 3, desculpa. Página porque 3? acho que é importante. Vamos lá. Qual? O segundo, eudemonia, ou demonia. A eudemonia. Vamos lá. A segundo parágrafo. O segundo raciocínio. Esse aí eu coloquei como um dos itens mais sérios da aula, o Mercedes. Anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia, na época era sem título ainda, de 19 de janeiro de 2005. O que falta para muita gente é o fair play. Levar a vida com bom humor, relevando as coisas passageiras que não agradam. Que é isso que o Juvenal falou. Em especial, as pequenas coisas que ninguém viu. Relevar pode ser o primeiro passo para o perdão. E, às vezes, pode ser mais importante do que o perdão. Eu vejo que esse ponto aqui... Por que eu coloquei como um dos mais sérios, Mercedes? Porque eu vejo que, às vezes, as pessoas elas exageram na dose. Em nome de uma suposta glasnost ou uma necessidade de posicionamento pessoal, tem pessoas que não deixam passar nada. E elas são crica, elas ficam pegando no pé de tudo e de todos. Só que é o seguinte, é muito difícil conviver dessa maneira. Porque não que você vai ter que botar as coisas para debaixo do tapete, não é isso que eu estou falando. As coisas mais sérias elas têm que ser apontadas. Mas é que no dia a dia, a convivência com as pessoas, para você ter uma harmonia mínima, às vezes exige que você entenda um pouco a dificuldade da outra pessoa. Você não precisa levar ferro e fogo, tudo. E essa questão de relevar, ela é muito séria. É o primeiro passo para o perdão. Quem tem dificuldade de relevar é que acaba indo para o caminho da ditadura, da autocracia, da soberba, da arrogância. E isso aqui, gente, é muito mais comum que a gente pensa. Porque, assim, é muito fácil, qualquer pessoa que seja um pouquinho mais lúcida, é muito fácil, quando ela convive num grupo, numa grupalidade, ela enxergar os erros de outras pessoas. É muito comum. É aquilo que você falou. Eu tenho meus trafores e tenho uma série de trafares, e todo mundo tem isso. Só que você tem que o quê? Para preservar uma harmonia do grupo, você tem que respeitar um pouco as competências das pessoas, para que elas estão se dedicando, para que elas foram talhadas. Se tiver algo muito sério, claro, você vai lá, vai pontuar, o que você puder ajudar, mas você não vai ficar antagônica à pessoa porque ela tem um ou outro traço que você não concorda ou que não lhe agrada, entendeu?
Isso aqui eu acho que é um dos maiores desafios hoje para a conscienciologia, gente, para a CCCI, nesse momento do grupo evolutivo hoje, minha opinião. Eso último que você acaba de falar tem muito que ver con las expectativas de los otros. Es que estamos siempre en esa misma palabra, para mí se pone mucho, porque yo he tenido expectativas de los otros y después me he dado cuenta que no tengo que tener ninguna expectativa, tengo que tener expectativas mías, pessoais, conmigo. Não sirve que você, eu queira que você seja, eu que sei, mais tal, mais qual. Não sirve, isso tem que ser você que decide fazer. E essas expectativas nos fazem muito infelizes. De todas formas, en este punto yo quería resaltar no solo la vida con humor, yo concordo plenamente y yo aso con el tema de que no hemos venido aquí a sufrir. Y si estamos sufriendo por cosas, es que algo no estamos entendiendo de la vida. Yo no tengo vamos a ver, que observar a ninguém dessas pessoas y decir, estas pessoas tienen que ser No, tienen que ser con su experiencia, con su vida, con sus expectativas propias de cada uno, ellos van a ser de una forma. Y yo tengo que respetar como ellos sean. Que puede ser que haya personas más afines y menos afines, mas eso no excluye a ninguém, solo que son más afines. Y el humor es fundamental. Você llega a un lugar y ya está sonriendo. Você tiene esa risa como de crianza. Es una risa que pues guiña los ojos como las crianzas que guiñan, ¿no? Y yo faço a mesma coisa. Yo veo una cosa y yo río enseguida. Alegre. Yo acho que la alegría, independientemente de dificultades, muda mucho ya en você la forma de comunicarse con los otros. Entonces, el buen humor y la alegría, independientemente de las dificultades, transmitir eso a los otros, aunque uno no esté feliz ese día o no esté contento, es importantísimo. Es un esfuerzo, sí, mas después, cuando ya está instalado en você, es una cosa fácil. Eu acho que, Mercedes, isso que você está trazendo é bem sério, né? O bom humor, ele é uma autoassistência, mas, antes de tudo, também, ele é uma heteroassistência, porque ele transforma os ambientes em mais leves, né? Tem pessoas que, se a pessoa é muito carrancuda, por exemplo, é muito difícil, né? Integrar ela na equipe, manter ela na equipe. Uma pessoa que é muito dura, né? Muito drástica. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito duras, e isso prejudica muito a harmonia da equipe, né? Isso. Se pudesse usar o microfone, eu agradeceria demais, porque a tua fala é muito boa e é bom que o pessoal escute. Aliás, gente, eu quero fazer um pedido. Obrigado. Eu quero fazer um pedido. Tem muita gente boa aqui participando hoje do Calepino. Por favor, pega o microfone e se manifesta mais. Eu quis falar sobre a questão da desdramatização. Tanto se pode desdramatizar os trafares da própria pessoa, que são os autotrafares, como também dos outros, os heterotrafares. Duas situações, porque tem gente que é ruim consigo mesmo, né? Se autocastiga. Ok, muito obrigado. Gente, eu vou avançar aqui. O Willi Leiva está falando. Aqui em casa, sou a única consim não projetada, assistindo o Calepino. Não sei quantas consiex e consins projetadas estão aqui, risos. Ok. Maria Monteiro de Carvalho, uma pequena análise aos meus aportes. Eu sou uma pessoa feliz. Ok. Bruno Bueno, como realizar a mega euforização na prática? Olha, Bruno, essa pergunta assim, dá para a gente falar muito. Mas eu acho que o primeiro passo é você dominar suas energias, né? Você tem que controlar bem o estado vibracional, investir bem nisso, na mobilização básica de energias. Quando você já estiver dominando as suas energias, você consegue trabalhar com essas energias na região da sua cabeça. Eu acho que essa é uma chave para a mega euforização, aplicar o arco voltaico em si mesmo. E, para mim, a melhor maneira de você conseguir atingir a mega euforização é através do desassédio mental somático. É investir francamente ou seriamente no estudo de temas avançados, e isso naturalmente gera a mega euforização. Não é algo simples de ser atingido, mas assim, antigamente eu tinha bastante dificuldade de atingir. Hoje, quando eu fico, por exemplo, uns 3 dias me dedicando aí a escrever, a ler,
num processo de imersão, no terceiro dia eu já estou conseguindo entrar em uma mega euforização bem boa. Então, eu acho que é por isso aí. Eu estou te dando algumas dicas, mas isso aí dá para a gente fazer um calepino só sobre isso. Bruno Oliveira. Eu vi um vídeo sobre os procedimentos energéticos uma vez sobre chakra. Valdo Vieira tinha falado numa mini. É isso mesmo, Bruno. Se tu entrar no YouTube, tem muito conteúdo, né? E qualquer coisa, eu não sei qual é a cidade que você está, mas procura aí o IPC, que tem uma capilaridade bem grande no Brasil afora. E vai lá, assiste uma palestra gratuita, faz um curso deles lá, um curso introdutório de projeciologia. Aí você vai aprender a mexer com as energias bem, aí vai ter dezenas de aulas que você vai trabalhar com as energias. A Regina Krupika está dizendo que tem 2 verbetes na enciclopédia da Conscienciologia. A felicidade patológica e felicidade específica. Acho que complementa o debate de hoje. É que a gente não teve tempo de chegar lá, mas já que você falou, Regina, a gente entendeu que o verbete que mais tem relação com esse calepino de hoje é o felicidade específica, na especialidade equilibriologia, da autoria do professor Valdo, onde ele define que a felicidade específica é a condição de bem-estar notável da consciência lúcida quanto a determinado ângulo ou setor da vida intrafísica. Eu acho que é bem isso que a gente está tratando aqui hoje, né? Dentro da fatologia, eu realcei algumas ideias. A harmonia ideativa da cabeça fria, ou seja, o fato de você se manter imperturbável contribui muito para você manter e atingir e manter a felicidade. E a minimização ao máximo das competições, das concorrências e dos conflitos. Tudo quanto é tipo de concorrência, você pega, por exemplo, um jogo de futebol, você vai ter lá o ganhador e o perdedor, né? Isso não é o ideal do ponto de vista da evolução. Então, eu estou dando um exemplo bem simples, mas a gente pode ampliar para todos os ramos da nossa vida. Sempre que você, mesmo coisas que você atinge, se você considera aquilo uma competição, a outra pessoa que não atinge, a tendência dela é ser infeliz. E, às vezes, você tem que ver se você realmente quer isso aí, entendeu? Então, eu acho que tem que ser um negócio muito mais de somar esforços. Dentro da efeitologia, ele traz uma ideia bem interessante, professor Valdo, que é o efeito pacificador da autossintonização aos fluxos do cosmos. Quando você atua em sincronia com o fluxo do cosmos, que são os fenômenos da sincronologia, isso te traz um efeito pacificador e te faculta a atingir a felicidade, manter ela com muito mais periodicidade. Isso é uma coisa bem séria da gente estudar também. E eu achei bem interessante nesse verbete, depois, quem for dar uma olhada, na Enciclopédia da Conscienciologia, que são as fontes da felicidade específica, né? Então, o professor Valdo, ele traz 16 fontes e explica um pouco cada uma delas. Eu não vou ler o detalhamento, mas eu só vou falar fontes de felicidade. Então, por exemplo, a cognição, a sua autocognição, quando você compreende um assunto difícil, avançado, você terminou de ler um tratado, isso pode ser uma fonte de felicidade para você. Cosmoética, quando você acerta algo em cima do lance, você foi cosmoético, você se posicionou de maneira adequada. A gratificação duplista, né, que é adivina da relação com a dupla evolutiva. Gratificação existencial, gesconológica, que são das gestações conscienciais. A gratificação grupal, que é da convivência sadia em grupo. A interassistencial, que são das interassistências que você faz. A intraconsciencial, que é devido à pacificação íntima. Das parapercepções, da proexis, ou no caso do completismo existencial. Da sua profissão, que é a profissional. A gratificação projetiva, que é quando você tem projeções conscientes. E a gratificação somática, que é você ter um soma com boa saúde, você aceitar o seu corpo, ter um bom senso estético, assim por diante, né? Então, eu acho que essa dica aí da Regina é bem interessante e fica aí a dica para o pessoal ler. Queria falar alguma coisa, Mercedes? Uma coisa pequena. Na página 3, o último item. Ele parece muito importante. E começa... Página 3,
Último item. Como é que começa com qual? Felicidade. Felicidade é estar em equilíbrio? Só isso. Felicidade é estar em equilíbrio consigo mesmo. E só é obtida através da assistência aos demais. Es tan breve. É o resumo, né? Y tan profundo que me parece. É o resumo. Gente, eu quero só dizer que eu estou aqui com uma folha diferente da de vocês. Por isso que eu fico perguntando qual é por como começa, porque senão me perco aqui. Vamos ler. Felicidade é, acima de tudo, sinônimo de maturidade. Maturidade de saber perceber as situações da vida a seu favor. Isso aqui, né, tem muito a ver com o contragolpe evolutivo, que é você transformar do limão, fazer a limonada, entendeu? Eu tenho um verbete aí da enciclopédia sobre esse tema, depois se quiser dar uma olhada, vale a pena. Pode falar, Fê. Não sei se vai pegar. Nessa linha, tem aprofundamento do conceito de amor próprio, porque veio várias perguntas nessa linha. Mas então, se eu descobrir um trafar novo, eu vou me depreciar, ou se eu estudar e descobrir mais trafares, eu vou sentir mal comigo mesma. Então, eu acho que a maturidade tem a ver com isso, de que tuas características não qualificam o teu amor próprio. Né? O teu amor próprio é você com você mesmo, pelo seu direito a existir, ter liberdade, evoluir e tudo mais. E não está vinculado a você descobrir que você conquistou algo ou que você perdeu algo. Então, esse resgate do amor próprio, que tem uma distinção da autoestima, porque a autoestima tem muito a ver com como você se vê, e amor próprio tem muito a ver com que direitos inalienáveis, fundamentais você tem, né, enquanto consciência. Então, acho que voltar a resgatar o amor próprio para não se desqualificar perante os seus insucessos. Essa questão aí eu posso ratificar com a seguinte expressão. É a pessoa confundir ela mesma com seus trafares. A consciência é muito mais do que os simples trafares. Por quê? Porque ela tem trafores. E ela tem como adquirir novos trafores, neotrafores, né? Então, não pode confundir. Trafare é uma coisa que você tem, que pode acabar, amanhã você não pode ter mais. Próximo ano eu posso ter eliminado alguns trafares que eu tinha de forma bem arraigadas. Quer dizer, a consciência continua inteira. Né? Ela é muito mais complexa. Gente, eu quero agradecer e dizer que eu estou achando muito bacana o debate. O pessoal está participando bastante. Agradeço muito a participação de vocês. Eu acho que quem está aqui, quem está em casa, e quem assistir depois também, está tendo uma série de inputs ou de ideias, tentando responder, de certa forma, né, a pergunta que acompanha, talvez, a própria razão, a existência da humanidade, que é qual o segredo da felicidade. Né? Porque, de certa forma, todo mundo que está aqui busca isso, a pessoa busca a felicidade. Como eu falei no início do Calepino, é um sentimento universal. Mas está bem bacana aqui o somatório dos vários pontos de vista. Mas fala aí, Elvio. Eu acho que a felicidade... Posso só complementar uma informaçãozinha, César, só para não perder, que esses conceitos de amor próprio e de autoestima, naquele livro Amor 2.0, também explora bem. Acho que vale a pena só resgatar. Mesmo? É da Bárbara Friedrichson também. Amor, que eu sou fã dela. Amor 2.0 é um livro da Bárbara Friedrichson. F-R-E-D-R-I-C-K-S-O-N. E esse aí não está esgotado, ainda tem a não, venda no Brasil. Mas já está. Então fica a sugestão. É um bom livro para a pessoa entender. E é o amor não no sentido só da dupla evolutiva, mas é no amor amplo pelas consciências, no sentido da mega fraternidade, do max fraternismo. Acho que é bem interessante. Mas fala aí, Elvio. Eu acho que felicidade, meu ponto de vista, depende muito de diversos fatores. Um deles é o autoconhecimento, porque quanto mais você passa a compreender e ter autoconhecimento, de entender principalmente o semelhante, você passa a sofrer menos, porque tem certas contingências, né, que é inerente ao conhecimento. Agora, eu acho que às vezes a pessoa... que existe a felicidade mental,
Mas para ver felicidade mental, por exemplo, a maioria das pessoas nascem com saúde. Então, ou seja, ela é feliz. Então, ela extrapola, comendo demais, bebendo, né? Então, aí, quer dizer, e o soma, ele é muito susceptível, né? Então, temos que ter sempre, dentro da felicidade, no meu entender, a linha do equilíbrio entre a saúde e a doença. Porque é muito difícil você ver uma pessoa que esteja doente e que ela seja realmente feliz. Por exemplo, uma pessoa que, de repente, quebra uma perna, né, para um acidente de uma moto, que ele tem que ficar 2, 3 meses, entendeu? Naquele período ali, não é fácil. No entanto, às vezes a pessoa que tem, que é saudável, nem liga, né? É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque a pessoa que tem 2 pernas, né, pula, vai, é mais fácil. Mas a pessoa que é perneta tem que ter muito cuidado, porque qualquer coisa ela vai para o chão, entendeu? Então, nesse aspecto, quer dizer, eu me cuido muito assim, quer dizer, com a saúde do soma, como eu já falei. Quer dizer, quem não cuida da saúde, infelizmente, depois vai ter que ter tempo de cuidar da doença. Você sabe, isso que você está trazendo é muito importante, que é o cuidado com o soma, né, com a saúde do soma. Eu só queria trazer aqui assim, uma contribuição, que eu já estudei bastante essa questão de saúde, e se você for parar para analisar a cada pessoa, qualquer um dessa sala aqui, a fundo, você vai ver que a saúde 100% é uma coisa, até certo ponto, irreal. Todo mundo vai ter um problema ou de coluna, ou uma cárie dentária, ou a pessoa sempre tem um problema de visão, a pessoa sempre vai ter alguma coisa. E talvez o grande segredo, tanto que a OMS hoje define que saúde ela é uma condição, é uma homeostase relativa, né? Mas eu entendo que, assim, talvez o segredo da felicidade seja a pessoa também saber, claro que cuidar do soma, como se fosse viver eternamente. Isso é o ideal, a pessoa se aplicar ao máximo, porque é o instrumento inevitável nessa dimensão. Mas ela também saber que ela vai passar por um período de doença, por mais que ela cuide, ela vai ter uma febre, ela vai ter lá um mosquito da dengue, ela vai ter alguma coisa, e o fato é que ela tem que saber entender que isso também deixa ela mais forte, e ela pode tirar um aprendizado disso tudo e deixar isso ser uma fonte de felicidade. Eu acho que esse é o grande paradoxo, é você aprender a extrair mesmo das coisas ruins que acontecem na sua vida, transformar isso em impulsos evolutivos. Essa, para mim, é uma das maiores lições que existem da evolução, entendeu? Eu vejo também que, pela evolução, né, dependendo da forma que a gente começa a entender a evolução, a gente desconstrói essa retrosinapse milenar que a gente tem, né? Nem um exemplo que tu deu. Quando passa alguns meses, anos, a gente percebe que o que a gente achava que era ruim, na verdade, foi um ganho. Isso mesmo. E isso vai ajudando a gente a mudar a forma de pensar e isso mesmo. entender como funciona. É isso mesmo. Isso, uma coisa que choca muito se isso acontece numa vida, isso que eu vou falar agora, que às vezes determinadas coisas que te tiravam tanto o sono e que mexiam tanto com você e que hoje você olha lá para trás e você pensa, puxa, que coisa pequena, mas por que mesmo que eu me afetava tanto com isso, né? Imagina do ponto de vista pluriexistencial, quando você começa a ter um pouco mais de lembrança das suas vidas passadas e você começa a ver que determinados projetos ou ideias que você defendia com unhas e dentes, hoje virou literalmente pó. Está tendo um ruído aí, né? Deve ser um celular de alguém, alguma coisa. Gente, Orlando Silva está dizendo que faz parte da felicidade ser bem-humorado. Eu concordo com você, isso é importante. Bruno Oliveira, para acertar os traços fortes e jogo de cintura, que não domino muito hoje, é muito assim, a dose certa. Ok. Alexandre Carvalho Matsuda, você acha que a felicidade também pode ser a ausência de dor, como afirmava o filósofo Epicuro? Eu vou deixar essa aí o Laurentino responder, gente. Passa o microfone para o Laurentino. O Laurentino já falou, antes de eu terminar a frase, que era o Epicuro. Vai. Fala aí, Laurentino. Isso é uma briga grande entre os estoicos e os epicuristas. É claro que não. Se a gente colocar a felicidade no prazer, aí a dor
pode ser um empecilho à felicidade. Perfeito. Agora, a felicidade para um bom estoico consiste no domínio daquilo que ele pode controlar. Nada que seja externo, que não esteja sob seu controle, pode atingir a ele. Então, o sábio estoico, ele sobrepaira, porque ele não faz determinar a sua felicidade do outro. Perfeito. O outro sempre pode nos decepcionar. A vida, por exemplo, morrer, sofrer, ter dor, tudo isso daí faz parte da vida. Então, eu vou deixar de ser feliz agora, porque daqui um certo tempo eu vou ficar doente, vou morrer. Se eu começar a pensar nisso daí, me deixar afetar, minha felicidade vai embora. É mais ou menos isso daí. Mas a discussão É longa. é longa. Mas, eu quero dizer que eu não responderia melhor assim embaixo de tudo que o Laurentino falou. Na minha opinião, também eu não concordo com Epicuro. Tá? Vamos lá. Uma questão até da multidimensionalidade nesse caso, né? Porque às vezes você está lá enquanto assistente, só para colocar um pouquinho de pimenta, enquanto assistente, às vezes você está ajudando na dessoma alheia. Isso vai trazer dor, mas às vezes é o melhor. E no dia seguinte a consciência pode acordar, recordar que ela fez uma assistência, ajudou na dessoma de alguém que estava sofrendo. Isso não deixa de... Então, a dor, ela... Isso traz algum nível de ampliação de felicidade, porque aquela consciência está liberta de um sofrimento, vai para o extrafísico. Então, assim, a ausência de dor é algo muito raro. Se a gente pensar qual o momento nosso que não tem nenhum percentual de dor ou de algo, né, negativo. Então, do mesmo jeito, o contrário. Qual é o momento triste que não tem nenhum percentual de ponto positivo, nem que seja pelo compadecimento alheio, pela solidariedade. Então, essa expansão das relações e das proporções é que eu acho que vai ter mais finalidade aí. Mas, gostei muito da sua pergunta, tá, Alexandre? Achei bem bacana você resgatar aí o Epicuro. Morena dizendo olá. A Dalva Serzanic. Oi, Dalva, como é que você está? Você está onde agora? Hoje passei o dia meio triste e esse verbete está me ajudando devido à distância. Obrigada. Que é isso? É uma alegria nossa aí. Você está participando. Bruno Oliveira. Só me falta público agora. Não atrasar muito com poucas era o que eu estava pensando. Curso introdutório. Ok, Bruno, é isso aí mesmo. Vai atrás de um curso introdutório que eu acho que vai te ajudar bastante. Mário Jorge Barbosa está dizendo muito interessante. Entrou um monte de gente aí, Cida Nicolau, Aline Niemeyer, Roberto Stephenson. Oi, Bob, tudo bem? Tânia Barberini, etc, etc. Pedro Siqueira pergunta, a mesologia, para que estuda e compreendo algo da conscienciologia, influi na felicidade? Eu não entendi direito aqui, porque não está um ponto de interrogação, mas eu estou entendendo que é uma pergunta. Pedro, assim, nós entendemos que todos nós somos o resultado de 3 componentes práticos, que é a genética, aquilo que você recebe, por exemplo, do seu pai e da sua mãe, a mesologia, que é isso que você está trazendo, que é o ambiente onde você vive, não há dúvida, isso traz inputs, traz informações, agrega uma série de coisas, mas existe um terceiro item, que é o mais sério e que é o que a gente trabalha para predominar sobre os 2 outros, que é a questão da paragenética, que é o seu autorrevezamento, é você com você mesmo. Então, eu entendo que o item mais sério que deve influir na sua felicidade é a paragenética, é você com você. Quando você atribui a sua felicidade íntima a, por exemplo, a mesologia, ao ambiente onde você vive, isso não é adequado. Porque a pessoa, como a gente estuda e vê, a pessoa pode ser feliz independente de quaisquer circunstâncias intrafísicas. É uma condição muito mais dela com ela mesma. Então, é isso daí. Gente, por incrível que pareça, eu consegui botar agora em dia, depois de correr atrás. Então, a gente volta para cá, por enquanto, e está aberto aí para o pessoal participar. Fala aí, Rosa. Então, acho que você praticamente respondeu tudo que eu ia perguntar.
O que eu acho é o seguinte, que a felicidade ela é latente, né? Ela é intraconsciencial, como já foi falado, e ela vem com a consciência. Ela já adquiriu pela paragenética, em várias vidas, essa experiência, né? É uma experiência, né? E que ela vai acessar de acordo com os fatos e parafatos que ela vai enfrentar. Tem momentos de altos, tem momentos de baixos, mas ela nunca vai perder essa felicidade, porque ela já foi adquirida, né? Então, isso é muito importante, saber lidar com a felicidade, porque ela já é conquista de várias vidas. Isso é bem... E outra coisa que eu queria pedir, se fosse possível, é que, ao se falar em neologismos e verpões, pudesse traduzir, porque tem muitas pessoas lá fora que não têm conhecimento. Quando, por exemplo, falar em trafor, trafares e trafal, ou qualquer outro neologismo, falar, porque eu já escutei de algumas pessoas que não sabem, e não sabem a quem perguntar. Isso é uma forma de assistência, né? Rosa, assim, eu acho que é importante isso que você está falando. A orientação básica nossa do Calepino a gente está aberto para a pessoa perguntar o que ela quiser, então manda pergunta, a gente vai responder, se não ficar claro alguma coisa. Só que também, por outro lado, como a gente se propõe a avançar um pouco no debate conscienciológico, a gente realmente não economiza nos neologismos, e isso até é uma técnica para a pessoa ter interesse, ir atrás, correr atrás, né? Então, é claro que a gente tenta evitar aquele excesso de neologismo que transforma em algo ininteligível, mas o fato é que a gente já parte do princípio que a pessoa tem algum conhecimento prévio e vai avançando. E, se ela tiver alguma dúvida, estamos aqui para responder com o maior prazer. Tá bom? Gente, eu queria chamar aqui a atenção para alguns temas que a gente selecionou do material que foi entregue. Na página 2, boca, é do verbete da enciclopédia do professor Valdo, bem-estar, especialidade homeostaticologia. Consoante a somatologia, a boca é o instrumento de medida mais vulgar do bem-estar. Os infelizes vivem sempre apertando os lábios. Os felizes estão sempre de boca aberta, seja sorrindo ou gargalhando. Isso aqui, gente, eu lembro... Por que isso aqui chamou a atenção? Eu lembro que na época que o Valdo dava aquele curso de sexualidade para turma masculina e turma feminina, ele dava a orientação, a sugestão, a dica da pessoa olhar bem os lábios da pessoa com quem ela queria montar uma dupla evolutiva. Porque a tendência de uma pessoa mal-humorada é ela cronicificar e ficar com a ponta dos lábios para baixo, assim, entendeu? Mas isso mostra que há um mau humor, um pouco cronicificado. A pessoa que é mais bem-humorada, naturalmente ela vai ter a linha ou neutra ou naturalmente um pouco mais feliz. Pode parecer uma bobagem, mas isso aqui, gente, vale não só para a dupla, mas vale para tudo. Tudo na vida da pessoa. O Botox ajuda, mas não sei se resolve. Agora, gente, outra ideia que eu quero passar aí é na página 3, um raciocínio do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, página 55. Viva sem conflitos e o seu holopensene começará a refletir teaticamente as comunexes evoluídas. A felicidade pessoal se manifesta por meio de duas condições: a homeostase do soma e a imperturbabilidade da consciência. A crise de crescimento é sempre inevitável. Se ela chegar, flutue, não submerja. A intensificação da interassistencialidade mantém a consciência equilibrada o tempo todo, promovendo a autoimperturbabilidade. A interassistencialidade é a semente, a base da evolução, o resumo da consciência em si. Ok? Eu acho que isso aqui fica uma pergunta bem forte no ar, né? Qual a qualidade da assistência que a gente presta
nos ambientes em que a gente se manifesta. Ler Fortuna. Qual é a página? Página 4. Isso é do livro Técnica de Viver, página 118. Eu quero lembrar que esse livro aqui, o professor Valdo, ele coloca naquela escala dos autores mentais somáticos como sendo um livro da conscienciologia, porque ele já considera na era conscienciológica, ok? Foi o primeiro livro que ele publicou ali na recém-saída do Espiritismo. Imagine a extensão de sua fortuna em breve, se você admitir a felicidade pelo bem aos outros, através do serviço que ultrapasse os limites do seu dever. Eu vou repetir. Imagine a extensão de sua fortuna em breve, se você admitir a felicidade pelo bem aos outros, através do serviço que ultrapasse os limites do seu dever. Hein? Você vai quebrar. Quebrar a banca, você está falando? Se você colocar a sua felicidade pelo que você doa aos outros, você vai dando tanto, você fica sem nada. Não, eu entendo. Não, eu entendo. Eu entendi de maneira diversa. Eu entendi que você vai ter uma. Pelo bem aos outros. Você acha que você está sendo não é bem isso. Através do serviço, você ultrapassa os limites do seu dever. Você se desequilibra. Isso aí existe. Isso aí existe. Cícero. Em outras palavras. Não é quantitativo, é qualitativa. Isso se chama prodigalidade. Você doar além daquilo que você Olha, tem, a sua família, os seus filhos, etc. Eu entendi a interpretação que você deu, com base em Cícero, de que a prodigalidade leva à perdologia. Só que eu vou te dizer o que eu entendi desse. Eu vou fazer um contraponto, se me permite. Ele pede para você imaginar o quanto você vai ter uma fortuna muito grande em breve. Você vai ser muito rico, mas não rico no sentido financeiro material. Rico no sentido evolutivo, no sentido consciencial. Se você admitir que a sua felicidade ela vem do bem aos outros, através do serviço que ultrapassa, inclusive, a sua obrigação. Você faz além do que você precisava fazer. Esse é o meu entendimento. Mas eu respeito. Temos que ir no texto. Esse é um problema do Calepino. Às vezes você pega uma fração e, às vezes, claro, pode não estar... Mas é bacana. Bacana o raciocínio. Sim. Como é que é? Sim, trabalho policármico. Gente, tem várias pessoas aqui que se manifestaram. Sim. Eu acho que é muito importante a consciência refletir sobre o limite dela, né? Claro. Porque a gente fala tanto de interassistencialidade e felicidade, e às vezes isso pode ir por uma visão religiosa de que a pessoa vai dar o que não tem. Perfeito. Isso também não é certo. Não é adequado. Existe essa questão importante da gente olhar a felicidade, porque existe uma concepção mística de que a felicidade é você se desprover de tudo, independente da interpretação do parágrafo, mas é muito importante. Minha sugestão vamos pegar o Técnica de Viver, vamos ler onde ele se insere e nós vamos dirimir a dúvida. Gente, a Maria Padilha está perguntando, a Maria Zilá, né? Como você entende por felicidade sentimento? Qual a diferença? Eu não entendi essa pergunta, Zilá, você me desculpa. Como você entende por felicidade, vírgula, sentimento? É que eu acho que ela quer dizer que a felicidade é a paz íntima, né? Que ela é mental somática, né? A felicidade é um sentimento, é um estado de ser, digamos, eu acho que é isso, mas ela
Eu entendo que a felicidade autêntica, mais duradoura, ela é um sentimento, onde não é só a emoção, é a emoção, mas a racionalidade. Dentro dessa linha, que isso eu entendi a sua pergunta. Mas é claro que aquela felicidade fugaz, ela pode ser baseada numa emoção breve, entendeu? Mas o que a gente busca é o estado da eutimia. E, na verdade, a gente busca mais que isso, a gente busca a eudemonia, que são ambos verbetes da enciclopédia, que é o estado de felicidade mais plena, mais contínua, a partir do uso da razão. Eu acho que é por aí se eu entendi a pergunta. Andréa Teixeira, existem estudos que comprovam que a gratidão aumenta o nível de felicidade. É fato. Agradeço ao Calepino mais uma vez pela oportunidade de debate sadio. Ô, Andréa, você é a prata da casa, nós que agradecemos. Fala aí, Laurenti. É para cima. A eudemonia é justamente você estar com uma consciência boa. Perfeito. Demônio e consciência. E eu é bem bom. Então, a pessoa que está no estado de eudemonia, ele está bem acompanhado, ele está com digamos, na nossa linguagem, está com um amparador de alto nível. Só me repete. Então, você estaria no estado de eudemonia se você estiver em contato com as comunex evoluídas. Tá, mas só me Essa repete. Eu, demonia é o quê? Eu significa bem. Ah, tá. Demonia é você está sendo atuado por uma consciência. Demônio. Perfeito. Que é um Deus. Perfeito. Certo? Então, você está em companhia, você está vendo de acordo sob a influência de um Deus benigno. Então, no caso nosso, uma consciência evoluída. Você sabe que esse negócio da etimologia é muito sério. Eu aprendo cada uma com o Laurentino aí, do arco da velha. Esse dia eu aprendi uma do Areópago que eu levei um impacto, mas deixa eu falar. Então, na minha maneira de entender, o Valdo naturalmente sabia, quando ele usou, justamente você não estaria nesse estado se você não tivesse bem acompanhado extrafisicamente, se você não tivesse sintonizado com uma comunex bem evoluída. Então, é uma palavra muito forte. Bacana. Gente, ó... Deixa eu perguntar. A palavra demônio vem disso aqui não, né? É? Demônio significa Deus. Então... entendi. Distorção total. Eu gostaria de dizer que eu cheguei a trazer algumas nótulas, mas como a gente está meio que encaminhando aqui para o encerramento, vai ficar para uma outra oportunidade. Mas eu gostaria de agradecer demais a participação de todos. Vocês me ajudaram hoje muito com a voz. Eu estava um pouco prejudicado e o pessoal atendeu bem. E foi uma aula gostosa, não foi? Passou relativamente rápida, né? E aquele lá está estragado. Aquele relógio ali, não confia nele, não. É 6h45 agora. Gente, todos bem? Podemos apresentar os recados aqui? Eu tenho um recado bem importante, que é o livro Vida e Obra de Camila Nielsen. Ele vai ser feito um talk show no dia 27 de setembro, quinta-feira, às 19 horas. A Fernanda, inclusive, vai estar lá também, dando testemunho dela. E vai ser um talk show com o Oscar Petersen e o Mário Oliveira. A Camila é a avó do Oscar. Vocês se lembram que quando a gente apresentou um parafenômeno que aconteceu na viagem que a gente fez à Escandinávia, que no último dia a gente teve uma inspiração para ir num museu, e, para nossa surpresa, aquele museu era super relevante, que era o Museu do Trabalhador, né, ou do Trabalho, lá na Dinamarca, um museu pequeno, mas aquilo é a raiz de toda a construção da sociedade que hoje tem lá. Que até a Revolução Industrial era de certa forma, meio parecido, tá, gente? Os países todos. E eles deram um grande salto, e foi em função dessa cultura, né? Então, havia um grupo de consciências à frente do seu tempo que introduziram todos esses conceitos na sociedade, e a Camila Nielsen é uma delas. E a nossa hipótese é que ela, hoje, é uma amparadora, que deve estar aí na Interlúdio. Quando o pessoal fala dos nórdicos, eu não tenho dúvida, para mim, que ela é um desses nórdicos, um desses amparadores nórdicos, e eu acho que, de algum modo, ela está influenciando aí, ou inspirando o neto dela, o Oscar, a fazer um resgate da própria biografia dela, para o autorrevezamento dela. Ela deve estar caminhando para ressomar em breve. Então,
Quem quiser perceber um pouco aí da energia dos nórdicos, vale a pena. É um negócio diferenciado. É quinta-feira, dia 27 de setembro, 19 horas, no Hotel Mabu Interludium. Talvez o pessoal aí do que representa lá o museu deve ter influenciado na Inglaterra, que é o processo lá do trabalho, né? É bem extenso. É bem extenso, realmente. As influências são grandes. Mas, gente, vão lá que vai valer a pena, tá? No Hotel Mabu, quinta-feira, 19 horas. Queria chamar a atenção também que nesse período, que na verdade começa agora dia 22, que é a semana que vem, né? A quarta semana da holotecologia. E quem tiver condições, gente, na sexta-feira, dia 28, que é a abertura do evento, vai ter a apresentação de um vídeo da primeira etapa do Megacentro Cultural Holoteca, que a gente está se organizando para construir. Eu acho que vale muito a pena. Se vocês quiserem lá sentir as energias, é um grande projeto. Olha, eu não sei nem se o Camila vai ser transmitido, imagino que seja, da Epígrafe, mas não tenho certeza. E o da holotecnologia também não sei. Não está escrito aqui, eu não sei dizer para você se vai ser transmitido. Gente, Vila Consciência Asa Sul, a gente ainda tem... Hein? O holotecologia... Não, aqui fala que é no auditório do SEEC. Tá? Gente, Vila Consciência Asa Sul, a gente ainda tem 10 lotes, estão sendo vendidos em 10 anos, 120 meses, com correção pelo IGPM, parcelas abaixo de R$1.000. Se alguém quiser ajudar, fica o nosso convite. O terceiro Congresso Internacional de Autopesquisologia do IPC, que é um dos maiores eventos do IPC, com centenas de pessoas participando, vai acontecer em Brasília esse ano, de 15 a 18 de novembro. Se informa lá no site do IPC, vale muito a pena. TV Cognópolis chegou aqui, no bairro Cognópolis, pacotes a partir de R$80. Quem tiver interesse, liga lá, fala com o Anderson, no 2102-0533. Continuamos agradecendo o envio de papel carta que o pessoal tem enviado para a gente. A TV Cognópolis continua a pleno vapor, todos os dias, a partir das 8 da noite. Tem tertúlias tratadas digitalmente do professor Valdo, mas tem muitos outros programas aqui que o pessoal já está fazendo, o Emanuel aí e a equipe, bem interessantes aqui de Foz. Temos o rádio, sempre rci.com.br. Temos o Senhas de Charlotte, que é o História em Quadrinho. Está sendo vendido no site shopcons.com.br, juntamente com o Léxico de Horto Pensatas. Ok. E, por último, não menos importante, temos a terceira reciclagem da pensenidade religiosa, de 12 a 14 de outubro, mês que vem aqui em Foz, com várias pessoas, é um curso bem sério para a pessoa fazer a reciclagem pensênica, né, das posturas religiosas que, às vezes, ela acumulou ao longo de várias vidas. Feito esses recados, eu queria passar a palavra agora para o nosso amigo Emerson Sgaraboto, que vai apresentar o resumo da aula. Vamos lá, Emerson. Pela descrenciologia, a pessoa percebe que não tem do que reclamar na vida. A FEP é um fator que influencia a sua satisfação íntima. A felicidade é intraconsciencial. Felicidade é o somatório de pequenos momentos felizes. Devemos aprender a desfrutar e estender os momentos de felicidade. Saber prolongar os momentos felizes é a chave da felicidade. Felicidade é um sentimento universal. A interpretação dos acontecimentos reflete a maturidade da consciência. Pela evoluciologia, a felicidade deve ser compartilhada com as outras consciências. Interassistencialidade é a chave da felicidade. Ao sair de si, você percebe que não tem motivos para não ser feliz. Felicidade só é vivida no momento presente. Bom humor é auto e interassistência. A manutenção da felicidade pela convivialidade é um grande desafio. Você aprende a extrair coisas boas de fatos que você considera negativos, é um passo para a felicidade.
Felicidade deriva de nossa forma de interpretar a vida. O grande problema é que só entendemos que os acontecimentos foram evolutivos muito tempo depois. Gratidão aumenta o nível de sua felicidade. Felicidade tem relação com suas companhias extrafísicas. Muito obrigado, Emerson, pelo resumo da aula. E agora nós vamos passar a palavra para a monitoria aí. Quer falar aqui no microfone, Terezinha? Conta para a gente quais foram os temas mais votados. Tu tem o resultado do online aí também? Não, online. Ah, está aí na mão? Ah, então, soma aí. Quais são os temas mais votados aí? Aqui nós tivemos quase empate aqui. Teve 6 para o sexo somático sadio e 7 para decidofilia. Para o quê? Decidofilia. Decidofilia, mas aí tinha que somar, só um instantinho. Vamos ver se a gente consegue. Me dá aqui para eu somar aqui os dois. Vamos lá. Ó. Numa próxima vez, eu sei que é suspense, né? Numa próxima vez, era bom somar aqui para... Ó, o decidofilia teve um voto aqui, então, essa caneta não funcionou. Vamos pegar esse aqui. 7, 8. Decidofilia tem 8 votos. Sexossomática sadia, ou sexossomatologia, deu 4 votos. Então, deu 7, deu 11 votos. Ok, fechou, aqui fechou. Tá. Então, é o seguinte, ó, teve 15 votos de casa, aqui também teve 20 e poucos. O tema mais que ganhou é a sexossomática sadia, ou sexossomatologia, com 11 votos. Decidofilia, 8 votos. Então, gente, esse é o tema mais voltado para a semana que vem, sobre sexossomática. Ok? E aqui 25 pessoas presentes. 25 pessoas presentes, teve 60 e poucos online, não é isso, Juvenal? 60 e poucos online? 63. Então, uma turma com 80 e poucas pessoas, 88. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Até domingo que vem, 5 horas. Quem quiser café, chá, bolo, água, tem aqui no nosso bar, na nossa cantina. E a gente tem portaria até as 8 horas da noite. Muito obrigado para quem assistiu em casa e até a próxima semana que vem. Um abraço. Música